Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Tesser, você está no nosso canal Dialogando Direito e hoje a gente vai conversar sobre um tema bem diferente de todos aqueles que a gente já conversou aqui no nosso canal. Eu vou falar com vocês, quero falar com vocês um pouquinho sobre a liderança. Quero falar um pouquinho sobre um projeto aí que a gente vai começar, né? A gente acabou comentando isso um pouco também no nosso último vídeo aí, na live que fizemos com o nosso querido Marcos Bittencourt no Clube dos Titãs, né? E eu queria tratar com vocês de um assunto bem específico sobre liderança, que são, o que é alguma teoria sobre tipos de liderança. Essa teoria, ela foi apresentada pelo célebre professor Daniel Goleman, todo mundo conhece ele, né? O pessoal da área de gestão, o pessoal da área de psicologia organizacional conhece, trabalha muito com o professor Daniel Goleman, que é o cara que escreveu um célebre e clássico livro já sobre inteligência emocional, depois ele trabalhou também um pouco sobre foco, e ele lida bastante com essa questão da liderança, e ele escreveu um artigo há algum tempo que foi publicado na Harvard Business Review, que ele descreve 6 tipos de liderança. E ele, mais ou menos, tem como uma ideia central nesse artigo 3 premissas que eu acho que a gente pode retirar das ideias do professor Daniel Goleman. A primeira premissa, obviamente, é de que existem esses 6 tipos de liderança, ou os tipos de liderança poderiam ser classificados em 6 espécies, e que, embora algumas delas tragam resultados melhores para o clima organizacional, a gente vai falar disso, em algum momento ou em determinadas situações pode ser necessário também fazer uso de tipos de liderança que, de uma forma geral, ou na maioria das vezes, não trazem benefícios para o clima organizacional. A gente vai falar disso daqui a pouco. O segundo aspecto, então, que decorre disso, é que ele diz que os gestores, os líderes em geral, eles devem conhecer esses 6 tipos de liderança e, mais do que isso, entender que esses tipos de liderança, eles precisam ser bastante fluidos, ou seja, que não há um tipo de liderança específico que deve ser usado em todas as situações. E a terceira consequência, e portanto, né, antes da gente chegar nessa terceira premissa, e que, portanto, volte e meia, uma hora ou outra, você vai acabar tendo que usar um tipo de liderança específica em detrimento de outra. E a terceira premissa, obviamente, o fechamento, vamos dizer, desse artigo dele, ele faz a relação desses tipos de liderança com as habilidades específicas que são necessárias para se ter relacionadas aí à parte da inteligência emocional. Então veja como o professor Daniel Goleman faz isso. Ele traz um texto bastante descritivo sobre as 6 espécies de liderança, mas ele diz também, olha, elas se comunicam, é necessário conhecer todas, é necessário desenvolver habilidades de todas elas e, mais importante do que isso, é necessário saber em que momentos eu devo usar determinado tipo de liderança para obter resultados positivos. Tá, André, mas e quais são esses 6 tipos de liderança que o professor Goleman descreve e como, de uma forma bastante resumida, a gente poderia entender o lema desse tipo de liderança e se o impacto desse tipo de liderança é, de uma forma geral, positivo ou negativo para o clima organizacional? Então vamos lá. O primeiro tipo de liderança que o professor Daniel Goleman fala é o tipo de liderança coercitivo, ou uma liderança coercitiva. Naturalmente, vocês já estão pensando naquele modelo mais autoritário. Por isso que o lema deste tipo de liderança é faça o que eu digo. E é natural que esse tipo de liderança tenha, de uma forma geral, um impacto negativo no clima organizacional, porque ele vai trazer junto um componente muito autoritário, ele prejudica a autonomia das pessoas, ele vai ser aplicado de uma forma bastante hierarquizada. Então, ele tem, de fato, como regra geral, um impacto mais negativo no clima organizacional. Muito embora, o professor Daniel Goleman faz essa observação, em alguns casos é importante saber utilizar e conhecer esse tipo de liderança.
Segunda espécie, o segundo tipo de liderança é o tipo de liderança que ele chama de visionário. É aquele do líder que tem grandes ideias, do líder criativo, do líder que inspira as pessoas e que tem então como principal lema, como diz o professor Daniel Goleman, o venha comigo. Olha, nós vamos chegar em tal lugar, venha comigo, vai ser bom. É o líder que inspira e é por isso que, de uma forma geral, é claro, vocês já podem estar imaginando isso, o impacto desse tipo de liderança na organização é, de uma forma geral, como eu disse, bastante positivo. Você ter um líder visionário, um líder criativo, um líder que saiba para onde está liderando e que consiga levar seus liderados para lá, obviamente tem um impacto bastante positivo para a organização. Terceiro tipo de liderança é a liderança do tipo afetivo, ou a liderança afetiva. É fácil perceber isso, né? Vocês intuitivamente já estão entendendo que o principal lema ou lema dessa modalidade de liderança pode ser definido como as pessoas em primeiro lugar. Né? Uma liderança afetiva está sempre preocupada com as pessoas, está sempre preocupado com os seus liderados, está sempre procurando entender isso com eles, tem muita destreza social, vai trabalhar bastante, de forma bastante positiva com empatia. Então é um líder que exerce esse tipo de influência, esse tipo de liderança, se preocupando primordialmente com as pessoas. É claro que, de uma forma geral, esse é um modelo de liderança que traz efeitos positivos para a organização, porque ele mantém as pessoas perto, ele permite, né, que as pessoas se desenvolvam, enfim, fazem com que as pessoas se sintam, que os colaboradores, aí, membros de uma organização, se sintam, então, protegidos. O quarto tipo de liderança é um tipo de liderança que ele chama de democrático, ou de uma liderança mais democrática. E tem como principal lema a ideia do o que você acha. Né? A gente poderia também talvez traduzir para converse comigo, debata comigo. É aquele tipo de liderança que trabalha com bastante, fornecendo, conferindo bastante autonomia para os liderados, para grandes discussões, para debates, né? Para que você possa tentar extrair dos seus liderados de uma forma bastante objetiva também novas ideias, novas sugestões, novos projetos. Como regra geral, esse tipo de liderança traz efeitos positivos para a organização, mas o próprio professor Daniel Goleman faz uma observação que, embora esse tipo de liderança tenha como principais resultados positivos, ele em alguns momentos pode trazer problema, porque ele pode transformar tudo numa eterna discussão e pode fazer com que a empresa ou a organização perca o foco. A quinta espécie de liderança, ou quinto tipo de liderança, é a chamada liderança, o tipo de liderança moderadora ou moderadora. É aquele tipo de liderança em que o líder não só faz o que diz, como a gente está falando lá no coercitivo, mas ele acaba liderando pelo exemplo, mas num sentido autoritário. Então, o lema desse tipo de liderança é: faça o que eu faço agora. É bastante natural que esse tipo de liderança, de uma forma geral na organização, tenha efeitos negativos, né? Porque ele também retira um pouco da autonomia dos colaboradores, ele vai trazer um pouco de dificuldade. Por outro lado, né, em determinados momentos da organização, pode ser que seja necessário você fazer exatamente ou exercer exatamente esse tipo de liderança, especialmente quando, né, a empresa está em crise, a organização está em crise. E a sexta e última espécie de liderança é a liderança do tipo coach ou treinador, né, que tem por principal lema a ideia do experimente isto. Aqui, a ideia principal desse tipo de liderança é que ela trabalhe para desenvolver os liderados. Ela vai trabalhar principalmente, então, fazendo com que os liderados procurem desenvolver melhor suas capacidades, desenvolver melhor as suas habilidades, e é por isso, justamente, que, de uma forma geral, esse modelo de liderança traz efeitos bastante positivos para a organização, porque ela também vai conferir autonomia, vai permitir que os colaboradores se desenvolvam e, naturalmente, de uma forma geral, você tem muito a ganhar com isso. Tá certo?
Era isso que eu queria trazer hoje. Eu acho que bastante importante sobre essas ideias do professor Daniel Gomes, sobre esse artigo, é entender que, claro, toda classificação como essa é uma classificação em tipos ideais. Nenhum modelo de liderança na prática é 100% qualquer um desses tipos. Mas é importante conhecer isso porque a partir disso você pode também se autoconhecer, enxergar qual tipo de liderança você precisa para cada situação, enxergar que tipo de liderança você já tem desenvolvido e quais os outros tipos de liderança que você pode desenvolver. Tá bom? No nosso próximo vídeo sobre esse tema, a gente vai falar um pouco sobre a ligação disso com a inteligência emocional, sob o ponto de vista da liderança, mas isso vai ficar no nosso próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa de hoje. Não esqueçam, de se inscrever no canal. Lembra sempre de apertar o sininho para saber que tem vídeo subindo. Comenta, curte, compartilha para a gente continuar dialogando direito. Obrigado!